pastor Gustavo, sou da igreja Verde Irene. É uma alegria a gente estar aqui na igreja do Gopouro, né, do colégio. E, irmãos, desculpem, mas infelizmente o quarteto que a gente canta não pôde vir, alguns probleminhas, mas estamos aqui pela graça de Deus, né? Essa música que a gente vai cantar é uma oração. Todos nós aqui temos o desejo de estar no céu com Cristo, entre irmãos, para nunca mais nos separarmos. Enquanto nós não chegamos na Nova Jerusalém, a gente vai orando uns pelos outros, para que todos nós cheguemos ao lar celestial. Então que você medite na letra dessa música, uma oração ao nosso Deus. Paixão. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em sua vida, que te guarde ao entrar e ou sair de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas eu peço pra Deus te guardar. Preciso te dizer, permite que Deus transforme teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrar ou sair de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas eu peço pra Deus te guardar. Preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu viver, pra que viva sem medo e sem culpa, pra que encontres a paz no Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Mas eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu
Irmãos, este é o pastor Oliveira, que nós guardamos. Ele vai dirigir a semana de oração. E já teve outras vezes aqui. Foi muito bom a semana de oração que ele dirigiu conosco. E hoje começa uma nova semana de oração. Que Deus o use. Obrigado, irmão. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá bom, prazer poder voltar aqui à igreja de Gopoúva. O irmão falou Semana Santa, que é que eu participei esse ano aqui na Semana Santa. Nós estivemos juntos aqui, né? E é bom estar em Guarulhos, essa cidade que eu nasci. Eu não vivi aqui, acho que eu nunca morei aqui nessa cidade, mas a minha vida sempre acontece por aqui. E é bom a gente voltar para onde a gente nasceu, de onde a gente é. Isso é sempre bom, é muito importante. Hoje, como o irmão já disse, e foi mencionado aqui na hora dos anúncios, estamos começando a semana de oração. Aliás, uma não, 50. Em Guarulhos, nós temos 50 semanas de oração começando hoje, é mais do que uma por igreja. Nós estamos com 50 evangelistas hoje na cidade de Guarulhos. Eles estão praticamente em todas as cidades, as igrejas, grupos, muitas garagens, muitos salões alugados, participando desse projeto que é o Impacto Guarulhos, né, que é o projeto da Paulista do Vale voltado às grandes igrejas. Então todos os pastores departamentais estarão aqui essa semana em Guarulhos, vários pastores convidados, pastores, os evangelistas de todas as associações da União Central Brasileira estarão aqui, e gente da União Central também aqui em Guarulhos, e me escalaram para estar aqui, e eu venho aqui com muita alegria então. E o objetivo da semana é que ela seja evangelística, e é que ela fale em termos de decisão, apresentando um Cristo, um Jesus, uma solução, as verdades de Cristo como solução para a nossa vida aqui. Agora eu sei, por experiência própria, não é a primeira semana de oração que a gente faz, a gente sabe que muita coisa acontece na semana de oração, então eu vou começar fazendo umas perguntas para você aqui. Eu só queria ver as mãos, só. Alguém que já foi trabalhar em dia de chuva? Quem que já foi trabalhar aqui em dia de chuva? Tá chovendo. Você foi trabalhar? E o que aconteceu quando você abriu a porta de casa, você viu assim, tá chovendo. O que você sentiu ali? Mais vontade de ir trabalhar, foi isso? Opa, agora eu vou. Com frio, com chuva, que bom. Ainda bem que tá garoando e tomara que garoe o dia todo. É isso que você falou? Você não falou? Por que você não ficou em casa? Por quê? Porque tem que trabalhar, pronto. Ponto final, é isso aí. Alguém já foi trabalhar com dor de cabeça? Todo dia, né? Alguns vão dizer. Você já foi trabalhar aqui com gripe? Vai lá. Com gripe aqui. Quem já foi trabalhar com gripe? E como é que você fica no dia da gripe? Você está disposto, feliz, não vê a hora de encontrar o chefe, de tomar uma bronca, de receber relatórios, de receber alvos e coisas para fazer. Olha o que ele está fazendo aqui do meu lado, aqui, ó. Eu vi ele fazendo agora assim, ó. Repete de novo aí. É assim que a gente fica, né? É assim que a gente fica. Alguém já foi trabalhar com febre? Agora já é mais embaixo o negócio. E o que você falou no dia da febre? Falou assim, não, hoje eu não vou. Fala isso pra você ver. Agora, mais longe, com febre e com gripe. Quem foi trabalhar com febre, com gripe, chovendo, com frio? Você já estava desenganado já, praticamente. E aí agora a minha pergunta, por que você foi trabalhar? Porque você sabe que é importante para você o trabalho, você depende dele. Então,
Se chegar uma visita na sua casa, na hora que você estiver saindo para trabalhar, você vai dar um jeito e vai trabalhar. Você pede para ela voltar mais tarde, você convida ela para ir no trabalho com você, se ela quiser. Mas enfim, você vai para o trabalho. Essa daqui é a moral da história aqui. Se o namorado te ligar, quando você estiver saindo ou indo para o trabalho para discutir a relação, você chegar no trabalho, você vai e falar assim: querido, depois a gente conversa, quer ficar agora, tem que trabalhar. Experimenta não ir trabalhar por causa de uma dessas coisas aqui. E a gente não se atreve a fazer isso. Agora, para Deus, quando é uma dor de cabeça, é motivo suficiente para não vir na igreja, não é? Eu não vou pedir para você levantar a mão se você já fez isso, porque todos somos seres humanos aqui. Se é uma gripe, se é o namorado que liga, se é a panela de pressão que estoura, se é o telefone que toca, se é o filho que chora, o filho se suja. E eu tenho aprendido uma coisa: nem sempre essas coisas acontecem toda semana com a gente, mas em semana de oração parece que todas elas se concentram na semana de oração, que é para que na hora que você estiver saindo de casa, alguma coisa aconteça, você fala assim: não, hoje eu não vou. Mas você foi trabalhar. É um sacrifício a mais a gente vir à noite, você está cansado, você está no ônibus, você está lá, você está com fome. Mas eu quero dizer também que é uma bênção muito grande quando a gente se reúne e se junta para falar de Deus. As maiores decisões que eu tomei na minha vida foram em semanas de oração. E não é por causa de pregador, não é por causa de quem estava lá, é porque é uma semana de oração. Quando você ora, as coisas elas tendem a acontecer na sua vida. Então eu vou estar aqui toda noite, se tiver frio, se estiver chovendo, se nevar, se tiver protesto, se pararem a Dutra, eu vou chegar atrasado aqui, mas eu vou chegar. E nós vamos estar juntos e eu espero que você também venha aqui, para que a gente possa tratar desse Deus maravilhoso aqui. Estou feliz nessa manhã, nós temos várias visitas aqui, eu estou vendo, apesar de eu não frequentar essa igreja, a gente sabe que temos visitas aqui. Eu queria apresentar algumas, que elas são especiais aqui para mim. Todas são especiais, mas eu queria apresentá-los. Eles já estão assim, não vai. Eu vou começar. Eu percebi que o grupo separou. O que aconteceu? Tá 2 para cá, 4 para lá? Aqui desse lado, acho que me convidaram para fazer o casamento. Então, aqui, eu gosto de pegar no pé deles, né? Quanto mais a gente ama, mais a gente brinca e pega no pé. Deixa eu pedir para ficar em pé. O futuro mais novo casal, Yolanda e Ramon. Esse é o nome deles. Uma saudação pro casalzinho. Vão casar em dezembro, tá chegando aí, né? A Yolanda e o Ramon. É gostoso fazer o Rá. E eu aprendi que esse é o certo. Que se você não faz o R assim, Ramon significa outra coisa que não tem nada a ver com a beleza desse jovem aqui, esse casal que está conosco aqui. A Yolanda é a irmã da Viviane, fica em pé, que é casada com o André, que é o esposo dela. Tchauzinho para eles, por favor. E por sua vez, Viviane também, assim como a Yolanda, é irmã da Suzy, que é casada com o Evandro. Então esses jovens aí, ele que é um jovem ancião, os 6 foram minhas ovelhas quando eu fui pastor na igreja de Cidade Dutra. Durante 2 anos trabalhamos ali, e eles não resistiram à saudade da minha filha, né, que eles querem ver minha filha de 1 ano e 2 meses. Estamos juntos aqui hoje e vamos passar um tempinho junto. Muito obrigado por terem cruzado a cidade toda. Que bom que vocês estão aqui. É um prazer enorme recebê-los aqui. Eu queria saber se há mais algumas visitas aqui. Eu tenho descoberto que é constrangedor a gente falar assim: a visita fica em pé. A não ser eles que são do convívio aqui, né? Ou então a gente chamar na frente. Tá? Então é o seguinte: se você está perto de alguma visita, sinaliza aí que a gente quer conhecer, a gente quer saber quem são essas pessoas. Nós temos aqui do lado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tem mais alguém aqui? Cadê os tchauzinhos ali atrás? Isso. Muito obrigado. Tchauzinho ali para a família que está ali também. Muito obrigado pela presença. Cadê aqui na frente? Muito obrigado. Como é que a gente diz que Deus abençoe? E você tem que dizer, você. Que Deus abençoe. E que Deus também abençoe todos vocês e todos nós aqui, se Deus quiser.
Obrigado ao tradutor aqui do lado, que Deus abençoe você. Eu vou falar rápido aqui, você vai ter trabalho. E a gente vai se ver durante a semana. Vamos para a Bíblia, Números, livro de Números, perdão, livro de Reis, Segunda Reis, capítulo 5. Números é para outro dia. É o livro de Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Eu aprendi também que enquanto você abre a Bíblia e procura, você não escuta o que eu estou falando. É interessante isso daí. A gente vai falando e depois a pessoa volta e a gente tem que repetir tudo. Deixa eu aproveitar então, enquanto você está procurando a Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, já foi anunciado aqui, nós ouvimos, eu agradeço porque já foi anunciado, mas hoje à noite, apenas para reforçar, você vai ter o Pedra Coral. Que horas aqui, João? 5 horas aqui, o JA especial com Pedra Coral. E às 19 horas, portanto 7 horas na sequência, nós vamos ter a programação da comunidade jovem. O que é a comunidade jovem? É um espaço para um diálogo relevante com a geração transformadora. Esse daí é mais ou menos o nosso slogan aqui. Nós tratamos temas dos jovens de uma forma contemporânea. A gente não preocupa só com o estilo. Às vezes, na busca de alcançar o jovem, a gente só foca em estilo, tem que ter isso e tal. E não é o estilo a questão, mas é o próprio conteúdo, é um reestudo daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente crê. E se isso não for autêntico, não vai acontecer um diálogo. Então, os temas, eles têm que ser autênticos também. E tem alguns temas que a gente, assim, tradicionalmente, eu pelo menos cresci na igreja e eu passei por isso, já fiz isso, de encobrir alguns temas. E de a gente entender o seguinte, falar assim, não, vocês estão seguindo a Jesus, eles vão naturalmente entender e absorver esses temas aqui. Então nós estamos tratando de coisas que elas são um pouco polêmicas na cabeça do jovem, pelo menos. São assuntos resolvidos, talvez para a maioria da nossa comunidade, mas nós temos que dialogar sobre isso daí. Então o sexo e a nossa série, ela trata de liberdade, sexo livre, foi o nosso primeiro tema. Depois nós falamos sobre mente livre. O que eu faço para eu ter uma mente livre? Por que sexo livre? Porque Deus criou o sexo livre. Ele tem sim as suas regras e é exatamente isso que nós queremos tratar. E hoje nós vamos falar sobre entretenimento, sobre a liberdade para se entreter. E o tema de hoje, sugestivamente, é balada livre. Desde que a gente lançou na rede social, eu não me lembro de um tema que deu mais repercussão dos dois extremos, positivos. Alguns já, finalmente, né? Finalmente não, queridão, não vai ter nada disso. Ou então alguns outros falam, a igreja ela está descambando. Também não está descambando, a igreja está consciente que ela tem que falar sobre todas as coisas. Igreja cega é aquela igreja que ela fala, a gente já prega aqui, então os jovens não estão fazendo isso daqui. É a gente que pensa. Mas os jovens estão aqui, e assim como Deus tem a sua igreja, o diabo tem as suas igrejas, os seus templos. Nós temos que falar sobre esses assuntos aqui. Então o assunto de hoje, para mim é um assunto pesado. É um assunto diferente, no bom sentido, pesado no bom sentido. É um assunto que ele merece receber a nossa atenção. Então a gente espera você hoje aqui, às 19 horas. Não venha para a balada, não vai ter balada nenhuma aqui, mas venha para a discussão, para o diálogo acerca do que é uma recreação. Eu já vou adiantar para você, recreação é recriação. E é isso que Deus espera para nós, hoje à noite, essa semana, todos os dias da nossa vida. Eu espero que você já tenha encontrado o seu texto também, 2 Reis, capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura aqui. Antes de entrar na leitura propriamente dita, umas palavras aqui para explicar o contexto do nosso texto. A Síria. Antes se chamava Síria, depois passou a se chamar Assíria. É o mesmo povo, gerações diferentes. Eles tinham coisas em comum, esse povo aqui. O que eles tinham em comum era a brutalidade. O povo sírio ou assírio, você chame do que você quiser, dependendo da época, era um povo bruto. Era um povo conhecido pelas suas técnicas de morte, as suas técnicas de tortura, pelas suas guerras.
É um povo que, para colocar medo em uma outra cidade, eles colocavam fogo em uma cidade que não tinha nada a ver, para que a outra cidade, vendo toda a situação, não se atrevesse a chegar perto da Síria. Foi o povo também que inventou a crucifixão, a morte de cruz. E Jesus foi crucificado, a gente sabe disso. Em um dos momentos que eu falei aqui na Semana Santa, um pouco sobre a cruz, eu mencionei, e eu vou repetir hoje aqui, a cruz não é instrumento de morte, ela é instrumento de tortura. Guilhotina é instrumento de morte, tiro é instrumento de morte, agora a cruz é instrumento de tortura. O camarada levava uma semana para morrer, quer dizer, isso é tortura. Você não morre porque um prego foi enfiado na sua mão ou no seu pé. Você vai perdendo sangue, a sua vida vai indo embora, uma gota de cada vez. O camarada ficava exposto, nu, em cima da madeira. Durante o dia, aquele sol comia sua pele, as feridas das chicotadas, elas só iam abrindo. Os pássaros vinham, pousavam em cima dele, comiam a pele dele. Era assim. E à noite, o frio, que batia como um chicote, aquele vento gelado sobre o corpo dele. E durante os dias que ele ainda estava vivo, quem passava lá, jogava sua pedra, sua areia, o seu pedaço de pau, xingava a pessoa. Falava assim: você que fez isso com meu filho, com a minha filha, tomara que você morra. E por mais que a pessoa pedisse a morte, uma hora ela pedia a morte não vinha. Quer dizer, esse é um instrumento de brutalidade. Quem inventou? Os assírios, os sírios, dependendo da época e do contexto. Então é um povo que, se tinha que atacar uma cidade, eles iam andando naquela direção, e qualquer vila que tivesse no caminho, eles matavam todo mundo. Aí você pensa no camarada que está por trás desse exército. Se o exército é bruto, o seu líder ele é mais ainda. E há uma coisa certa na liderança, pelo menos, alguns princípios, e um deles é que geralmente os liderados eles serão ou iguais ou inferior ao seu líder. Quer dizer, o líder ele possui as mesmas qualidades, só que numa esfera maior. Aí você imagina um camarada agora que fazia o exército da Síria primeiro. Um camarada que a roupa dele, que o uniforme dele, a sua farda, era cheia de condecorações de guerra. A gente sabe que a farda do policial, da marinha, da aeronáutica, do desbravador, dos aventureiros, as fardas mostram a trajetória do soldado. Todo mundo sabe disso, né? Na polícia, se o camarada ele fez um curso de manusear armas, se ele passou em alguns testes, ele ganha o seu botão de armas ali. Na aeronáutica, se ele aprendeu a pilotar um caça, ele vai ganhar algum distintivo que vai ficar claro na sua roupa, na sua farda. Quem bate o olho, conhece e entende a trajetória daquele camarada. No desbravador e aventureiros também é assim. Aquela faixa que eles têm no peito, ela tem as especialidades, e as especialidades mostram o seguinte: esse jovem aprendeu a lidar com os anfíbios, por exemplo. Esse jovem fez serviço social, entregou não sei quantas cestas básicas, participou da caminhada do Quebrando o Silêncio, ajudou tal coisa, fez isso, aprendeu a desenvolver tal habilidade, e tudo para o bem. No caso de Naamã era o contrário. Cada insígnia dele era o seguinte: matou 100.000 pessoas, o camarada ganhava uma medalha. Queimou 20 cidades em um mês. Botam no peito. Aleijou não sei quantos homens. Outro aqui. Só aleijou porque era para torturar. O objetivo era esse. Você pensa num homem bruto, era esse camarada que aparece aqui no começo dessa coisa. E a Bíblia abre falando do nome dele. A Bíblia diz que até o rei tinha medo desse camarada aqui. O exército batia continência para ele. O rei o respeitava. Você pensa quem era esse camarada aqui. O respeito que ele tinha, autoridade. Tudo aquilo que um homem pode querer ter, esse camarada tinha. Dinheiro ele tinha, respeito ele tinha, vaga preferencial por ser o cara ele tinha. Era admirado, era respeitado, era temido. Ninguém encrencava com ele, até o rei lhe batia continência. Eu estou gostando dos gestos aqui do lado, aqui, que ele fez assim agora. O camarada andando ali, legal, tá bem. Bom, como é que era o nome desse camarada aqui? Está na Bíblia, verso 1. O que a Bíblia diz agora? Não, mano. Está todo mundo olhando para cá agora, né? Aí, região concorrente. Segue aí, manda ver.
Verso 1. Olha o currículo dele aqui. Olha o currículo dele. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor, agora com S maiúsculo, quer dizer Deus, através dele Deus deu a vitória à Síria. Era herói de guerra, quer dizer, até o povo de Deus ele tinha conseguido conquistar. O povo de Deus até aqui ele vinha uma sequência de vitórias, ia ganhando de todo mundo, só que quando chegou em Naamã esbarrou. E através de Naamã, a Bíblia diz que Deus deu a vitória à Síria, quer dizer, um castigo divino. Mas foi na mão de Naamã que isso daqui aconteceu. Então quer dizer que o rei agora olhava para Naamã com maior respeito. Quer dizer, puxa, até o povo de Deus, que derrubou as muralhas de Jericó só com a força da voz, que abre mar, que faz isso e que marcha, treme tudo, ganha de todo mundo. O povo que luta com pedra e com pau, mas é invencível, até eles, Naamã venceu. Quer dizer, currículo de Naamã só ia aumentando. Daí a Bíblia diz aqui, as últimas duas palavras do verso 1, o que diz na sua Bíblia, hein? Porém, era leproso. A Bíblia deixa claro isso daqui, que é para dizer o seguinte para você: não importa o diploma que você tiver, a farda que você tem, você pode ser gente de bem, você pode ajudar os outros, algumas pessoas dizem assim: eu não preciso de Deus, eu sou bom, eu ajudo, eu faço o meu trabalho comunitário, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu pago os meus impostos. E por mais que isso daqui sejam coisas positivas, a Bíblia diz que não são essas coisas que te tornam digno. Em todo ser humano existe uma marca do mal, uma mancha do pecado. A lepra na Bíblia é sinônimo de pecado. E ela é um sinônimo de pecado porque o pecado é exatamente como a lepra. É uma mancha que começa e vai crescendo e vai tomando, e quando você vê, ela domina a sua vida e vai te matando pedaço por pedaço. Ela vai desfazendo a sua família, desfaz o seu nome, os seus negócios, as suas coisas, os seus sonhos vão ficando para trás, um de cada vez, até o dia que ela acaba com a sua vida. Assim a lepra, assim é o pecado. E a Bíblia diz: em todo ser humano há uma marca do pecado. Logo, você precisa de Deus. Esse é o resumo da história. Você pode ter a crença que você for, e eu poderia dizer isso daqui de qualquer pessoa. Na vida de toda pessoa há uma vírgula. Fulano de tal, excelente marido, trabalhador, honesto, porém, vírgula, mentiroso. É a lepra dele, é a mentira. Eu poderia falar sobre alguma irmã aqui talvez: fulana de tal, excelente esposa, mãe presente, cozinha que é uma beleza, ajuda, sorridente, faz isso, fiel, porém, vírgula, fofoqueira. Isso é uma lepra, isso é uma tremenda boa lepra. Tremendo, invejosa, competidora. Poderia falar sobre algum jovem, gente boa, cara legal, inteligente, está em ascensão, só sobe o menino, é bom em esporte, a saúde é legal, o cara é amigo de todo mundo, não desfaz ninguém, porém tem um namoro torto. Porém, hoje à noite, balada, foi só uma mensagem subliminar para você ver hoje à noite. A questão é a seguinte: na vida de todo mundo há uma vírgula e o pecado que essa pessoa tem. O resumo da história: todo mundo precisa de Deus. Todo mundo precisa de Deus. Agora a Bíblia diz que Naamã, que havia conquistado o povo de Deus, ele agora volta para casa, ele está com mais moral do que nunca. E a Bíblia diz que na casa dele foi parar uma escrava, uma menina sem nome, sem família aparentemente, trazido lá do povo de Deus. Quer dizer, quando alguém conquistava uma cidade, o interesse era levar escravos. E Naamã leva escravos para lá. E chega lá pessoas de outra cultura, de outro país, de outra agenda, de outra filosofia. E vão ser agora vendidos como escravos. Uma família que era muito rica comprava um escravo. Quem era mais ainda comprava 2. O camarada que tinha 3 é porque ele era milionário.
A menina que só ia fazer as vontades da mulher. Ia pentear o cabelo dela o dia todo, ia fazer massagem no pé, ia ouvir todas as histórias dela, ia ser a companheira dela para carregar a bolsa no supermercado, para escolher qual cartão de crédito que ela ia usar. Quer dizer, o sonho de muitas mulheres. Ela estava 24 horas à disposição dela. Essa menina chega, a Bíblia não dá nome para ela, porque não importa a origem dela. A questão é a seguinte: uma menina que não era nada, ela, possivelmente pela descrição e pela forma como a Bíblia a apresenta, ela devia ter seus 10, 12 anos, aproximadamente. Ela chega agora num país distante, diferente, ela é vendida, cai na casa de Naamã. Eu mencionei aqui no começo do ano um pouco sobre a minha família, que fomos missionários na Albânia. Meu irmão e eu moramos na Inglaterra durante algum tempo, 4 anos, 93 a 97. Esse ano faz 20 anos que a gente foi para lá. Você vai ficar preocupado, já faz 20 anos que a gente foi. Eu me lembro quando chegamos na Inglaterra, a gente não falava nada, né? Para não dizer que a gente só falava aquilo que se aprendia naquela época na quinta série. Hoje na quinta série se aprende muito mais coisa do que aquela época. Há 20 anos atrás era o básico mesmo. Era what's your name, né? O que é what's your name? Aí também, né? Qual o seu nome, né? A gente respondia, my name is Oliver. Eu descobri que lá não sabia falar Oliveiros. Eu falei, não, Oliver é chique, eu vou usar Oliver. Eu falava my name is Oliver o tempo todo. Eu nem perguntava meu nome, eu falava my name is Oliver. A gente foi na escola sabatina uma vez. Sim, poucas semanas depois, um dos primeiros sábados que nós chegamos. Escola sabatina ali, sentados, ouvindo a pessoa explicando, não entendia nada que ela falava. Mas eu sabia que ela estava indo bem ali na explanação, ela estava mandando bem. O camarada arrebentava. Como é que eu sabia disso? Porque ele falava e ninguém falava nada, todo mundo olhando assim. E não tinha gente dormindo. E eram jovens, eram adolescentes. E eu cutuquei o meu irmão e eu falei assim, esse cara está arrebentando. Aí ele acordou e ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei assim, só você está dormindo aqui. Está todo mundo olhando para ele. Está todo mundo acompanhando. E eu comecei a admirar a forma de ele se expressar, a convicção com que ele falava, aquilo que ele acreditava. E fiquei olhando assim, sem entender nada, mas com quem participando de todo o contexto. No finalzinho da escola sabatina, eu percebi assim, nos últimos minutos ele começou a baixar o tom de voz. E começou a subir uma musiquinha de fundo. Eu olhei para o meu irmão e eu falei assim, acho que esse cara vai fazer um apelo. Ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei assim, eu nasci na igreja. Eu conheço apelo de tudo quanto é jeito. Eu já vi apelo no começo do sermão, no final do sermão. E uma coisa eu sei, quando abaixa a voz, só musiquinha é apelo. Se eu estiver na China, isso deve acontecer, você pode escrever, tá muito apelo. E ele falou assim, então vamos ver. E não deu outro, o camarada ia falando, mandando ver ali e tal. E no meio da fala dele, a musiquinha subindo, a voz baixou um pouquinho, ela dava uma embargada. Eu falei, não, esse é apelo, não tem como isso ser apelo. No meio da fala dele, alguns jovens começaram a ficar em pé. Eu falei assim, viu? Isso é apelo, cara, isso é apelo. E a gente olhando aquilo ali, fascinado com a forma como ele ia dirigindo. E a gente viu o Espírito Santo trabalhando, eram entregas sinceras. Você via gente emocionada, tomando decisão firme, sólida para a vida. Eu não sabia o que era, mas aquilo tudo era muito tocante. E quando as pessoas ficaram em pé, no final da fala dele, então ele fez uma oração. As pessoas baixaram a cabeça, a gente também, acompanhando na oração. E ele orou. E quando ele falou amém, as pessoas sentaram. Eu imaginei, falou, bom, agora acabou o apelo. E o rapaz continuou falando e ele mandou um segundo apelo. E aí eu falei assim, opa, agora esse tipo de apelo que eu já não conheço. Até um eu sei, daqui para frente é com ele. E ele continuou falando e no meio da fala dele um outro grupo, um segundo grupo, ficou em pé. Esse grupo também estava igualmente comovido, tomando as suas decisões ali e tal. E ele falou umas palavras direcionadas apenas para aquele grupo. E alguns emocionados, um ali chorando e outro assim. A gente percebeu, pô, o Espírito Santo está trabalhando aqui, não é possível. E ele fez uma oração com esse segundo grupo. Ele falou amém, todo mundo sentou. Eu falei assim, agora acabou. O camarada mandou o terceiro apelo. Continuou falando. Eu sentei na ponta da cadeira e falei assim, se alguém levantar, eu vou levantar também, quero nem saber.
Eu não estou entendendo nada, mas tá bonito que eu quero participar desse negócio. Vamos lá. E assim, ó. Ele começou a falar. Não queria falar, eu só esperando. Eu falei assim, se eu ficar sentado, todo mundo levantar menos eu vou passar por alguém que não acredita em Deus. Não é esse o testemunho que eu quero ver. Quando alguém ficou em pé, eu fiquei em pé, fechei o olho e comecei a orar. Eu falei, Senhor, não estou entendendo nada. Sincero, meu coração aberto, Senhor. O Senhor entende a minha entrega. Eu sei que eu estou na casa de Deus. Logo, esse camarada está falando coisas boas ao teu respeito e eu aceito o que ele está falando. Porque eu também quero te servir. Estou colocando em pé hoje aqui para fazer a minha entrega pessoal a ti. Enquanto eu falava isso daí, o camarada parou de falar. E eu comecei a imaginar assim, o que aconteceu ali? Eu falei assim, bom, estou com o olho fechado, vou abrir na oração agora. Eu dei uma espiada com o olho. Eu abri o olho e ele estava olhando para mim assim. A cara feia. Eu fechei o olho. Eu falei, Senhor, eu não tenho vergonha do seu nome. Pode olhar quem quiser para mim. Estou do seu lado. Minha entrega a ti é verdadeira. Me aceita, pode me receber que eu estou junto com o Senhor. O camarada não falava nada, aí eu dei uma outra espiada, assim, olhando com mais cara feia, sinalizando alguma coisa assim. Sim. Eu fiz assim para ele. Eu fechei o olho de novo e falei, Senhor, é o Senhor que eu estou aceitando e não é esse camarada aqui. Conta comigo. Eu não vou sentar jamais. Eu não tenho vergonha do Senhor, não. O camarada continuou falando, né? E depois que eu percebi que ele continuou falando, seguiu a vida dele, aí eu abri o olho assim para olhar, em volta eu percebi que ele estava na verdade fazendo um apelo para as mulheres. Ele só tinha menina que eles colocaram em pé. Eu comecei a olhar assim, alguns amigos dando risada de mim. Eu falei assim, em nome de Jesus, amém. E a história é que até hoje, de vez em quando ele me escreve no Facebook, aí, você ainda está aceitando o convite, né? Apelo feminino no Brasil, como é que está aí? Já se converteu? Depois que foi explicar, falou assim, cara, né, a gente fez muita amizade depois, meses depois, eu falei, cara, até hoje eu lembro. Eu falava, se você que quer entregar a sua fragilidade para Deus, você bater no peito, isso aí, isso. Quer dizer, né? Eu li essas histórias aqui assim na Bíblia, a gente foi levado escravo, saiu de um país, foi para o outro. Babilônia, mesma coisa. Os 4 saíram lá da terra. Jesus foi lá para Sinear, tudo diferente, uma filosofia diferente, uma língua diferente. Imagina que essa menina chegou na casa de Naamã, a dona dela mandava ela buscar um negócio, ela pegava outro. Ela pedia A, ela fazia Z. E aos poucos ela foi se misturando ali. Agora a Bíblia diz, e é importante a gente notar isso daqui, é por isso que eu contei essa história, que depois de algum tempo essa menina começa a dialogar com a sua dona, quer dizer, ela ficou um tempo considerável na casa de Naamã. Passou-se um período importante aqui. E aquilo que foi estabelecido nesse período, a Bíblia não comenta. A Bíblia só diz que algum tempo depois a menina chegou para sua dona e falou assim, senhora, eu estou vendo você chorando pelos cantos aqui da casa. Eu vejo você entristecida e eu estou vendo que o seu marido está escondendo-se. Ele usa roupa comprida, ele não sai no sol, ele usa chapéu. A gente foi na praia esses dias, ele foi para dar árvore o dia todo. Ele usa gola alta, ele está usando maquiagem. Ela falou assim, eu percebi que ele tem lepra, então é isso mesmo? Agora você pensa, uma escrava, que ela chega na casa da dona, se atreve não apenas a abrir a boca, um escravo jamais deveria dirigir a palavra ao Senhor, muito menos expor a ferida da sua dona. Essa menina pediu a morte aqui nesse dia. A dona era para ter dado um tapa nela e falar assim, fica quieta, agora você não é mais personal escravo, agora você vai para a lavoura, vai ver o que é bom, ficar olhando os outros com lepra, sua atrevida. Só que a Bíblia diz que conforme essa menina abriu a boca e começou a falar,
A dona dela deu conversa para ela e falou: é verdade. Ele está escondendo, porque a lepra nessa época aqui era a pior doença que existia. A gente não sabe o que simbolizava a lepra na Síria, mas no povo de Deus a gente sabe o que significava. Era tido como o dedo de Deus, era Deus castigando o camarada, seu pecador, miserável, quem mandou você fazer, era Deus apertando a pessoa até ela morrer. Quem tinha lepra não apenas tinha o status de pecador, mas o povo tinha certeza de uma coisa: ele cometeu delitos intencionais contra Deus e Deus o está castigando. Quer dizer, se eu não tenho lepra, eu sou melhor do que ele. E é uma filosofia que ela consegue cruzar os séculos e chegar até hoje, falando o seguinte: se eu estou empregado e você não, é porque eu tenho a marca de Deus. Se você está vivendo bem, com saúde, é porque Deus se mostrou favorável a você. Se você tem alguma coisa errada, é porque você não tem Deus. Você precisa buscar o Deus verdadeiro. Ele vai te dar prosperidade, Ele vai te dar felicidade, Ele vai consertar os seus filhos, Ele vai colocar tudo. E a religião continua, essa religião paralela, girando em torno do ser humano. Religião não tem que ver essencialmente com o ser humano, é com Deus. E aquilo que Deus ama, que é o ser humano. A religião não pode ser uma coisa voltada só para o ser humano, para que eu me sinta bem, para que eu esteja contente comigo mesmo apenas. Isso aí é um efeito, deve ser o efeito da religião. Não é esse o objetivo. O objetivo é encontro com Deus. Então Naamã tinha a marca do dedo de Deus, marca do pecado. Agora minha pergunta: por que é que a mulher vai dar ouvido para uma escrava de 10, 12 anos? O que faz uma mulher ouvir? Uma cultura que escravo não era ouvido. É simples, esse período que nós mencionamos, a Bíblia não cobre ele, mas é muito provável que nesse tempo que ela passou na casa de Naamã, ela tenha dado um testemunho perfeito, um testemunho excelente. E o mundo não resiste a um testemunho perfeito. Essa é a maior pregação que existe. Ela percebeu o seguinte: essa menina aqui é diferente. Enquanto essa menina esteve na administração das minhas bijuterias, não sumiu nada. Se fosse outra, teria sumido. Ela falou assim: essa menina lava a louça como ninguém. Quando outra lava, fica feio, fica coisa suja, fica coisa pedida, tenta colocar veneno na louça. Essa menina não é assim, ela falou. Essa menina não rouba, ela não mente. E ela é muito diferente das outras, que inclusive vieram com ela, que vieram da mesma igreja que ela. Estudaram na mesma escola, cantaram no mesmo coral, só que ela é diferente, ela é excelente. Excelência é uma marca, é um rastro. As pessoas têm um rastro. Aonde você passa, você é conhecido por alguma coisa. Antigamente tinha um desodorante chamado rastro, né? Quantos lembram aqui? O meu pai usava, isso era álcool puro, né? O negócio, eu passei uma vez aquilo, quase desfez a minha axila. Era muito forte, tinha um cheiro marcante, ficava dias na pessoa. A ideia é a seguinte: você está passando, fica um rastro de você, né? Todos têm um rastro. Rastro da excelência, rastro da mediocridade. Você sabe quando alguém excelente arruma uma cama e quando alguém medíocre arruma uma cama. Você sabe quando um desbravador excelente monta uma barraca, você sabe. E quando um desbravador meia boca monta uma barraca, você sabe bem isso. É um rastro. Pontualidade, isso é um rastro. Alegria, as conversas, conveniência, isso é um rastro. Essa menina começou a criar um rastro de excelência. E ela foi uma mensageira silenciosa na casa de Naamã durante esses meses, talvez anos que ela passou. E talvez ela nunca tenha dito nada. Mas no dia que ela abriu a boca para falar alguma coisa, ela tinha uma vida que recomendava aquilo que ela ia falar. O estilo de vida dela mostrava: você pode ouvir o que eu estou falando, porque eu tenho vivido e tenho sido feliz naquilo que eu creio, naquilo que acredito. A maior tragédia é que a maioria dos cristãos não pode falar isso hoje. E é isso que afasta jovens. Não é um culto mais assim, mas é a essência. Cristãos que não são cristãos.
que mais afasta a gente da igreja são crentes que não são crentes. Gente que leva o nome de Deus, mas não tem relacionamento algum com Deus. E por isso odeia o semelhante. Faz mal às pessoas, segrega, se acha melhor, é arrogante, avarento. E a igreja vai ganhando os títulos de homofóbico, de exclusivista, de clube. Tudo aquilo que a igreja não é. A igreja é essa menina aqui. Ela simplesmente vive, ela é. E o dia que ela tem que abrir a boca para falar alguma coisa, a Bíblia diz que as potestades da época dela, todo mundo parou para ouvir essa menina. A mulher chamou Naamã e ela falou assim: Naamã, querido, essa menina falou. E daí a moça ela disse para sua dona, falou assim: se Naamã for lá no país e falar com um profeta que ficou lá, que seu marido matou quase todo mundo, mas ficou um profeta vivo lá. Se ele for lá falar com esse profeta, ele vai curar. Deus, através do profeta, vai curar seu marido. A mulher chamou Naamã e falou assim: Naamã, querido, olha o que essa menina falou. Vai lá, procura esse profeta que ele, Deus, através dele, vai curar você. As autoridades máximas da Síria pararam para ouvir e para acreditar naquilo que a igreja verdadeira tinha para falar. A igreja que era uma menina só. E ela cumpriu o seu papel firme, ela foi amorosa. Ela poderia condenar, ela falou assim: ó, Deus está punindo o seu marido porque ele matou todo mundo ali. Deus não aceita, ele vai aceitar você, mas não o que você está fazendo. Por mais que isso aqui fosse verdade, a abordagem dela foi amorosa. Vai lá, deixa Deus ensinar o seu marido. Conheça o Deus que eu conheço. Você é um miserável assassino, mas Deus quer alguma coisa com você. Vai lá. Ela ama, ela serve, sua conduta é impecável. E Naamã agora vai falar com o rei, fala assim: rei, é o seguinte, tem uma escrava de 12 anos, ela falou para eu voltar onde eu matei todo mundo lá, que parece que ficou um profeta vivo na cidade, que ele vai me curar. O rei começa a olhar para Naamã e começa a se preocupar. Ele fala assim: mas Naamã está ouvindo uma escrava agora, de 12 anos. Mas a lepra está chegando na cabeça de Naamã, não é possível? Mas a Bíblia diz: o rei respeitava Naamã. E ele disse assim: Naamã, você tem certeza? Ele falou assim: absoluta. Uma escrava, falou assim: não é qualquer escrava, é a escrava. Ela é excelente. Ela é melhor do que os seus servos aqui no palácio. E o rei disse: você falou, então vai para lá. Ele falou assim: está aqui uma carta, deixa eu escrever uma carta para você. Vai lá falar com o rei primeiro. Se você entrar, vão querer atacar você, porque o exército não vai te acompanhar, você vai sozinho. Com algumas pessoas, tem uma comitiva, mas o exército deles mata você. Você vai lá e fala com o rei, fala que eu enviei, e pede para o rei te escoltar até o profeta. Porque pode ser que essa menina esteja enganando, só para mandar você de volta lá, uma emboscada, e vão matar você. Ele falou: vai para o rei, daqui a carta. E avisa o rei que se ele não fizer o que eu estou mandando, vai ter guerra de novo. Então Naamã chega, agora ele vai andando com a sua comitiva, ele chega ali, o rei está no seu palácio, os súditos do outro rei, agora eles olham, vê Naamã de longe, o homem está fardado, condecorado de cima e embaixo. Eles olham, se assustam, voltam correndo, falam assim: rei, Naamã voltou. E o rei diz: o que ele quer? Eu não sei, mas a última vez ele veio que ele dizimou a cidade. Ele falou assim: bom, o que a gente pode fazer? Ele, sinceramente, nada. Ele falou assim: mas deixa ele entrar. Chama ele aqui, se ele quiser matar, ele já vai matar mesmo. Pelo menos ele entra com um convite, vai ter menos brutalidade. Eles abrem os portões do palácio, sobem na mão em cima, se apresenta para o rei, entrega a carta e fala assim: rei, está aqui a carta do meu rei. Eu só quero saber a minha missão de paz, eu só quero saber cadê o profeta de vocês. A Bíblia diz: o rei, ele fala assim: profeta? Aqui não tem profeta, ele falou. Tem sim, porque a menina falou lá e a palavra dela parece que está valendo mais que a sua. Cadê o profeta? Ele falou assim: não tem profeta? Ele falou: tem, não tem. E o rei fica nervoso, ele rasga a roupa dele e ele fala o seguinte: fala: já entendi, o rei de lá mandou você aqui para a gente não curar você e pretexto para matar todo mundo. Mata a gente logo, não precisa fazer essa novela. Naamã disse: calma, rei, se eu quero profeta. Ele falou: eu já disse, não tem profeta nessa cidade. Se eu conhecesse, eu te mandava para lá. Aí chega um súdito do baixo escalão do rei e manda uma mensagem para o rei e fala assim: profeta, rei, é que tem profeta assim.
Ele falou, tem profeta? Tem profeta. Não tem profeta que eu não estou sabendo. Ele falou, tem profeta. Lembra aquele homem que escreveu uns negócios que o senhor não gostou? O senhor mandou ele morar lá no final da cidade, lá onde sai o rio, lá no esgoto. Aquilo era profeta? Ele falou, você era profeta. Ele está vivo? Ele falou, está vivo. E já deu para entender por que o povo de Deus perdeu a batalha. Nem profeta sabia que tinha. E a Bíblia diz que Naamã agora vai para lá. Ele chega no profeta. O profeta está na sua casa. O profeta tinha um ajudante. Alguém toca a campainha. Sai o ajudante, ele olha, ele vê Naamã, volta correndo para casa e fala assim, profeta, é Naamã, vem matar a gente. Naamã disse, não vem não, Deus já me falou. Vai lá e manda ele tomar banho aqui no rio. No rio? Falando. Tá bom. Como é que é o banho? O banho falou, não, 7 vezes. Mergulhar 7 vezes, depois levanta e vai embora. Sai Geazi para fora. Bom, Naamã, tudo bem? O homem fardado de cima e embaixo. Assim. Matei 5.000, alejei não sei quantos, taquei fogo, tudo isso. Ele fala assim, o profeta deu as boas-vindas para você. E Naamã disse, cadê ele? Ele falou assim, ele não vai sair, mas falou para o senhor tomar banho ali no... Isso é um rio aqui, passa aqui atrás. 7 vezes o senhor vai conseguir o que o senhor precisa. Naamã ficou nervoso, mas agora o primeiro rei, é agora o profeta. Depois não sabe por que morre aqui nessa cidade. Ele quer matar todo mundo. Os amigos tiveram que acalmar. Naamã falou, calma. Se o profeta te mandasse lá para a China, você ia lá para a Índia. Mas vem aqui. Lembra da menina que ela falou que se o profeta vier, a menina falou, vamos. Ele chega lá, a Bíblia diz que ele, e Deus tinha uma lição para Naamã, ele tinha que tirar a farda dele para tomar banho. Talvez ele estava escondendo, disfarçando o seu pecado, escondendo o pecado. Eu não tenho lepra, não sou pecador, ninguém sabe, ninguém pode saber. Só que não funciona assim com Deus. Ou você se mostra para Deus do jeito que você é, ou você vai viver com a sua lepra e vai morrer com ela. Há uma lição aqui, Deus falando assim, o seu distintivo em termos de religião, todos são iguais. O problema não é você ter os distintivos, o problema é os distintivos terem você. O problema não é você ter um diploma, mas é o diploma dominar você. Não é ter dinheiro, mas é o dinheiro te ter. Não é você ser dono de uma empresa, mas é a sua empresa ser dona de você. Enquanto você não se livra disso, Deus não pode trabalhar com você. Ele tem que tirar tudo. Uma frase que eu ouvi alguns dias que eu achei fantástico. Diz assim, Deus criou o mundo do nada. Quer dizer, Deus criou o homem do nada. Não foi assim? Deus criou o homem do nada. E enquanto o homem não for nada, Deus não pode fazer nada pelo homem. Enquanto eu acho que eu posso, enquanto eu confio na minha autoridade, no meu status, enquanto eu vivo no meu orgulho, na minha arrogância, Deus não pode fazer nada por mim. Enquanto eu sou dono da minha agenda, enquanto eu defino as coisas, enquanto eu mando, só pode sentar uma pessoa no trono, só cabe um no trono. Enquanto eu estou no trono, Deus é meu servo e nada vai acontecer comigo da parte de Deus. Naamã entendeu isso, então ele tira tudo. Ele começa a ficar nu agora, os seus amigos talvez nem sabiam que ele tinha lepra, ele andava escondendo, disfarçava, maquiava o seu erro. Eles começam a olhar e falam, Naamã tem lepra. Naamã olha para eles assim, eles, rapidamente. Ninguém podia falar nada. Naamã agora ele é obrigado a não apenas entrar na água, mas ele tem que ir até o fundo do poço, para se tornar um nada. Ele é do jeito que ele veio ao mundo, ele vai até o fundo. O rio era o seguinte, o rio era limpo no começo da cidade. Depois ele passava por toda a cidade, desembocava na saída onde o profeta morava. Ali era esgoto. O Naamã ele olha e fala assim, mas tem tanto rio bonito. Os servos estão ajudando, falam, entra, a menina falou, pode entrar.
Ele entra a primeira vez, não tem nada. Segunda, nada. Terceira. Ele começa a ficar inseguro. Ele fala assim, esse povo está mentindo para mim. Eu vou pegar uma infecção aqui, isso sim. Vai ser a tragédia final para a minha vida. Calma, meu irmão. Se for isso, você sai daqui e mata todo mundo que estiver na sua frente daqui até a ceia de novo. Mas cumpre. Se humilha. Deixa Deus ser Deus. Sai do trono. Reconhece que existe uma força maior do que você. Não pense que porque você conquistou, você não precisa de Deus. Você precisa de Deus. Entenda essa necessidade. Isso não é coisa para gente fraca. Isso daqui não é amuleto que a gente se encosta. Não é bengala que diz, porque eu sou fraco, eu vou crer em Deus. Os mentes mais brilhantes desse mundo reconheceram que é um Deus. E mudaram a trajetória do mundo por causa desse Deus. Eu não estou falando em religião, estou falando em Deus. Você precisa de Deus. O ser humano ele vai ser limitado ao seu tempo e espaço. O máximo que você vai conseguir na vida são algumas medalhas. Mas elas não vão te comprar a sua saúde. Elas podem comprar um bom colchão para você, mas não vão comprar o seu sono. Elas te compram seguranças, grades eletrizadas, mas elas não te dão tranquilidade. As suas medalhas perante Deus não valem nada. Naamã tem que ir até o fundo. A 7ª vez, a Bíblia diz, ele se levanta. E a expressão que a Bíblia usa eu acho maravilhosa. Ela diz assim, a sua pele era como a de bebê. Vai falar que lindo. Sua pele de bebezinho. Eu sempre li isso daqui até o dia que eu tive uma bebê. E aí você vê que a pele de bebê é uma coisa incomparável. Você quer morder o tempo todo. Você olha assim, você faz... Você quer pegar, você quer amassar. Imagina, ele se levanta, assim, aquela pele de bebê, os soldados dele olham para ele e falam... A gente olhou assim, pô, de novo. Todo mundo continua. Na mão. Ele sai. A Bíblia não diz isso aqui que eu vou falar, eu posso estar errado no que eu vou falar, mas para mim, Naamã abandonou a farda dele ali mesmo. E ele entendeu que, meu Deus, ele sai dali com uma nova atitude, uma nova vida. Eu encontrei Deus. Eu achei que eu era feliz, eu não sabia o que era felicidade. Ele volta para agradecer o profeta não sai de novo, mas ele entendeu, falou, então é isso que o profeta queria dizer. Ele quer dar dinheiro para o profeta, roupa, ouro, barras de ouro, e o profeta diz, é Deus. Ele fala, é verdade, é Deus. E ele volta para a sua terra. E ele vai ser um canal de salvação para muita gente. Um homem maldoso, rancoroso, matado milhões de pessoas. Um Hitler da época dele. A história ia condenar ele o resto da vida dele. Mas ele estava salvo pela graça de Deus. Feliz, curado. Uma nova vida. Um novo coração. O servo do profeta, ele tentou sair correndo atrás de Naamã. Ele viu que o profeta não aceitou o ouro, ele foi atrás deles e ele disse assim, Naamã, é o seguinte, o profeta mudou de ideia ali, a gente queria dar uma reforma na casa. Se tiver umas barras de ouro sobrando aí, ajuda a gente. Uns 10 quilos aí, tá bom. Aí Naamã disse assim, leva 30, tá bom, obrigado. Pegou, levou, enterrou, voltou contente para casa. O profeta viu Geazi chegar e falou assim, eu sei onde você esteve. Você quis tomar o lugar de Deus, recebendo aquilo que era de Deus, roubando o que era de Deus. Então, já que você é Deus, então você administre a doença de Naamã, que ela vai cair sobre você agora. E a Bíblia diz que na hora a pele de Geazi, a lepra comeu a pele de Geazi. E a história acabou aqui. E nós temos que encerrar também. Essa semana nós vamos falar o seguinte, e o resumo dela já foi dado, você precisa de Deus. Não interessa a sua religião.
Não interessa a sua crença, não interessa quem eu sou, o que eu já consegui na vida. Um pedaço de lepra em cada um, isso que está tomando a sociedade, a nossa vida, a nossa família. Deus quer tocá-lo. Ele quer curar você, não de uma cura física, enfermidade, emprego, dívida, não. Isso não é religião. A religião é quando Deus limpa você do pecado, da maldade e da morte eterna. Isso é religião. E Ele traz você para uma nova vida, uma nova pessoa. Nós temos que ser como aquela garotinha. Ela tinha o temor de Deus. Deus me colocou nos altos das cidades, eu vou ser fiel a Deus. Deus me colocou como escravo. Religião não é Deus vai tirar você de escravo e vai te levar até o palácio. Essa menina morreu escrava. E ela tinha Deus. O ponto central é que Deus é para todos. É para o rei, é para o escravo, é para o empregado, é para o desempregado, é para quem está doente, é para o jovem, é para o idoso. Todos igualmente precisam de Deus. É isso que nós vamos buscar nessa cidade. Eu espero profundamente que nós vivamos como essa menina, um rastro da excelência. Deus tem que ser visto na nossa vida. Tão feliz que você não aguenta isso depois. Eu quero orar por você nesse instante. Onde você estiver, feche os seus olhos. Vai um pouco com Deus. E faça isso. Entregue a sua lepra para Deus nesse instante. Diga para Deus aquilo que é. Pode pontuar, você sabe, Deus sabe. No final eu quero orar por você. Nós vamos encerrar o culto nessa manhã. Muito obrigado, querido Deus e Pai, porque maior do que a nossa lepra, Senhor, é o poder de restauração de Deus. Não importa o nível que o pecado esteja, não importa quão fundo cheguemos no esgoto da vida, há um Deus que está mais fundo ainda e que tem o poder de nos restaurar à imagem e semelhança do Criador. Não para uma vida próspera, não para uma vida onde os meus caprichos vão ser cumpridos, mas uma vida onde a vontade de Deus vai acontecer e onde eu vou ser plenamente feliz. Querido Deus, há muito do pecado na nossa vida. Na vida de cada ser humano há um dedo do inimigo, há uns centímetros, alguns centímetros do mal. Eles vão crescendo. Essa é a lepra do pecado. Nos faz conscientes de que sem Deus não somos nada, de que a vida sem Deus é vazia e ela vai perdendo seu valor dia após dia, até o dia que estamos entregues à morte. Mas com Cristo, Senhor, nós queremos nos levantar, queremos ser diferentes, um novo propósito para uma nova vida. Precisamos de Deus, precisamos de Ti, precisamos ser lavados em Cristo Jesus. Nos abençoe nessa manhã e durante toda essa semana, onde falaremos o tipo de lavagem necessária, os elementos, os pontos onde Deus quer tocar na nossa vida. Nos abençoe e nos aceite. Por Cristo Jesus pedimos. Amém.